Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Hoje, com a presença mais uma vez de Anderson Miron, para quem ainda não conhece, ele tem um vídeo aqui conosco e ele é quem está por trás dos materiais que muitos de vocês estudam, os materiais feitos por ele e por Charles, têm obtido dos candidatos feedbacks muito interessantes e certamente o que eles estão produzindo, que estão entregando ao longo da preparação para a FT, vai se converter em questões de prova. Miron contou um pouco a sua aprovação para a FT em outro momento, em alguma etapa do vídeo vai aparecer o card do vídeo anterior de Miron, mas hoje ele voltou para contar um pouco mais da sua história, essa vez agora é uma história um pouco mais completa, dizendo toda a sua trajetória, que inclui partes tristes, inclui partes vitoriosas, inclui uma passagem pela Polícia Civil, e muitos dos que nos seguem aqui são das áreas policiais, então eu tenho certeza que a história de Miron, ela vai encontrar em vocês um eco interessante, seja pelo sofrimento, seja pela vitória, seja pela história dele. Miron, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez, a casa é sua. Conta essa história pra gente. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, professor Daniel. Sucesso total na monitoria aí do pessoal. Para a gente não já ir direto à história, vou contextualizar aqui para poder mostrar lá na frente que a gente vive de superações, tá? Problema todo mundo tem, a gente tem que superar, e vários alunos chegaram nessa etapa agora, faltando pouco menos de um mês para a prova, e me mandaram mensagem falando, eu não vou conseguir, tá muito difícil. Eu vou contar um pouquinho dessa minha história aí, fazer um recorte bem rapidinho dela, para a gente poder trocar uma ideia. Então, inicialmente é o seguinte, eu sou filho de 11 irmãos, eu sou o último filho deles, o último filho dessa família de 11 irmãos, tá? E tive o privilégio de ser o último no seguinte sentido, que eu pude observar cada um dos meus irmãos, onde um acertou, onde o outro errou, tá? E pude escolher para minha vida o que eu queria para minha vida. E eu tive um pai e uma mãe que sempre me incentivou a estudar, tá? Duas coisas na minha casa que não poderia faltar, é ir à missa e estudar. Uma das duas coisas, se faltasse, o pau quebrava, tá? E aos 12 anos de idade eu perdi meu pai e morávamos apenas minha mãe, eu e meu irmão, tá? Eu tô contando uma história assim lá para os de 12 anos, meu pai faleceu e depois morei com minha mãe e meu irmão até uns 16 anos, 17 anos, tá? E... Peraí. Se você morou só com sua mãe e seu irmão, onde é que estavam os outros 9? Todos eles muito mais velhos, com família, cada um espalhado pelo Brasil, tá? Como eu sou o último. Tá bom. Então seu irmão mais velho tem 60 anos? Rapaz, tem mais de 60, tá batendo quase a casa dos 80, 70 e poucos anos. Entendi. Você tem 40 aí? Eu tenho 45, vou fazer 45 mês que vem. Beleza. Tá certo, então. E eu vou... A partir desse momento, eu comecei a focar em estudar, tá? Em estudar e queria um futuro melhor para minha vida. E eu já tinha irmãos que nessa época já eram concursados. Teve irmão meu que passou em 1989 no concurso, tá? E teve irmãos que não seguiram a linha de concurso. Eu, como bom observador, vi o que era melhor e o que eu queria, tá? Enfim. Vamos chegar agora aos 17 anos de idade. Eu conheci o concurso público com 17 anos e já estava focado para fazer vestibular, e eis que surge o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Tá? Então, o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais foi mais ou menos em 1998, Daniel. Não existia esse profissionalismo de concurso hoje, não, definitivamente. Era uma desorganização total naquela época, e eu resolvi prestar esse concurso público aos 18, 19 anos, tá? Ao mesmo tempo ia fazer vestibular também, tá? E eu fui aprovado no concurso da Polícia Civil de Minas Gerais com 18 anos, tá? Caramba, para um garoto de 18, 19 anos, sendo policial civil, já recebendo um salário bom e sendo uma autoridade, né? Tudo que um adolescente, um jovem quer, né? Poxa, vou comprar meu carro, vou ter meu dinheiro, tenho um certo poder na mão de ser policial e tal. E
Aí o que aconteceu nessa época? Eu nunca vi isso. Os concursos exigem etapas, né? Etapa de polícia, você faz a prova escrita, depois você faz o exame médico, faz psicotécnico, faz o exame físico. E eis que eu vou lá levar meu exame médico na academia de polícia e fiquei sabendo que todas as etapas seriam em um dia só. Exame médico, físico, psicotécnico, tudo no mesmo dia, para você ver como que o concurso era muito bagunçado antigamente, né? E o que aconteceu? Eu fui reprovado. Em quê? Não sei até hoje. Eu era uma pessoa a prova era basicamente o quê? Física, português, por isso que eu passei. Eu já estava treinado para isso, que eu estava estudando para vestibular. E fui reprovado na polícia sem saber até hoje o que foi. Se foi exame médico, se foi físico, se foi... E isso gerou um grande conflito, porque foi o primeiro tropeço que eu dei, gigante, porque eu vi assim, o céu na minha frente e de repente eu fui lá para o buraco, porque estava desempregado, não arrumava emprego, e minha primeira reprovação de algo que significava muito para mim. Enfim, não cheguei a entrar na Polícia Civil, então, fui reprovado. Passou até uns 2 anos depois, Passou uns 2 anos depois disso, eu encontrei até com outras pessoas que fizeram o mesmo concurso que eu e falaram que entraram com mandado de segurança. Eu lembro que eu perguntei, um mandado de segurança? O que é mandado de segurança? Eu passei no concurso sem saber o que era mandado de segurança na época. Tá? E, enfim, continuei estudando. Elas conseguiram com mandado de segurança? Conseguiram. Várias pessoas entraram, eu fiquei sabendo depois. E eu desempregado. Eu não conseguia arrumar emprego, cara. E nessa idade você quer ter emprego, você quer ter dinheiro, você quer, né, ter liberdade. Sair, fazer suas coisas, né? Isso, fazer as coisas. Então, continuei estudando e passei no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais para o curso de Ciências Contábeis. Como que eu escolhi Ciências Contábeis? Porque eu queria sempre estudar Direito, porque eu sempre gostei de Direito, e tinha sido reprovado no primeiro ano também no vestibular do FMG. Não tinha condições de pagar a faculdade, só podia ser federal. Fui reprovado, aí eu fui olhar a grade curricular dos cursos e estava procurando um curso que tinha mais matérias de Direito. Então, administração de empresas tinha, Ciências Contábeis tinha outras matérias. Falei, vou fazer contábeis tem mais. Mas assim, contábeis me ajudou muito na minha vida, muito, muito, muito. Enfim, passei no vestibular, 19 anos, passei no vestibular, só que ainda continuava desempregado, procurando emprego. Fazia alguns bicos, mas não conseguia me formalizar no emprego. Cobrador cobrando honorários de escritório. Que não presencialmente, claro. Presencialmente. Ia presencialmente e cobrava honorário de escritório que não era pago. Então... Trabalho difícil, né? Trabalho difícil. E daí, passado no vestibular, continuei estudando e focado, eu quero fazer concurso, tá? Quero fazer concurso, mas eu arrumei um emprego. Arrumei um emprego na iniciativa privada. E foi o terror para mim. Ali eu descobri que eu queria mesmo concurso público. Eu trabalhava numa empresa, numa construtora. Rapaz, eu era humilhado lá demais. Eu era humilhado demais. Era, assim, por quê? Impressionante. As pessoas faziam piada de mim, me colocavam para fazer serviço além do que era para fazer. Bullying eu sofri bullying na empresa. Tá? Era uma construtora. E o que aconteceu nessa construtora? Eu trabalhava no departamento pessoal, e um fato muito interessante aconteceu lá, que ali foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que existia auditor fiscal do trabalho. Como que eu descobri isso? Por conta de uma fiscalização. Não, por conta de uma fiscalização, mas o negócio é o seguinte, eu fazia o registro dos empregados naquela ficha de registro de empregados, né, que a gente conhece bem. E antigamente, essas fichas, ela ia para o Ministério do Trabalho, para o Ministério do Trabalho carimbar e numerar essas fichas e devolver para a empresa. Então, eu estava ali recente, ali no departamento pessoal, eu preenchi uma dessas fichas erradas. E o que eu fiz? Eu rasguei a ficha e joguei no lixo. Aí o pessoal ficou louco, cadê essa ficha, cadê esse número, onde está essa ficha, esse número, eu não sei onde é que está essa ficha, esse número, a fiscalização está para vir aqui e nós vamos ser multados. Então, enfim, teve esse acontecimento, foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que existia auditoria fiscal do trabalho. O que aconteceu? Eu continuei estudando para concurso, porque meu foco era concurso, meu foco era concurso, e eu
passei num concurso, no segundo concurso da minha vida, que foi no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, que é uma autarquia do Estado de Minas Gerais. Passei nesse concurso. Tá? Eu fiquei basicamente 3 meses nessa construtora, fui nomeado para esse concurso. Eu lembro que esse concurso eu ia fazer ou ele ou do IBGE, para ser aquele pessoal, agente... Do censo. Do censo, é. Então eu fiz esse concurso. Passei nesse concurso do IPSENG e fui lá fazer minha rescisão na construtora. E aconteceu um episódio muito legal, que foi o seguinte, que eu, como todo dia, eu trabalhava lá, entrar na minha porta de entrada para o serviço, já ia abrir a maçaneta e a maçaneta estava trancada. E o rapaz falou que aqui você não entra mais não, que você não trabalha aqui mais. Caraca. E me pagou minha rescisão por debaixo de um vidro, e eu recebi minha rescisão e fui embora feliz da vida. Né? Tem um professor que até fala na internet, fala assim, é muito bom quando você passa num concurso e você faz aquela festa com a sua família, e faz aquela alegria toda as pessoas que torceram por você, mas também é bom apertar a mão de quem torceu contra. Né? Tem bastante, né? Tem também pessoas que torcem contra. Também você tem que ter esse prazer também de ver essa pessoa e falar assim, eu passei, eu consegui, você me menosprezou. Tá. Passei e fiquei nesse Instituto de Previdência. Tá? O que aconteceu? Era um instituto que ele precisava de oxigenação. Ele tinha pessoas lá de 20, 30 anos de serviço, não tinha concurso, 15 anos, e chegou uma leva de pessoas com outra cabeça nesse instituto. Tá? Pessoas sabendo mais informática, porque o pessoal era muito antigo, não sabia assim, muitas vezes o básico de informática. E eu fui trabalhando nesse instituto, e passou meu estágio probatório de 3, 4 anos, eu ganhei um cargo de comissão, um cargo de chefia. Recebia muito pouco, né, o salário, por ser uma autarquia, recebia muito pouco na época, mas para mim era muito, porque eu era um jovem, e passado 3 anos eu recebi um cargo comissionado lá, é função gratificada que fala, né? Você chefia um setor e você ganha. E o que acontece? Muita gente vai se identificar com isso, porque esse valor ele te aprisiona. Esse valor te acomoda dentro do cargo público. Porque você começa a depender dele, porque geralmente ele é, às vezes, assim, 70% do seu salário, às vezes é o valor do seu salário. E isso vai te aprisionando. E aquilo, fiquei feliz no primeiro momento, mas aquilo dali aprisiona. Por quê? Eu fiquei, no final de tudo, 8 anos nesse Instituto de Previdência. Fiquei 8 anos nele, trabalhando lá. Tá? E quando chegou mais ou menos uns 5 anos já de instituto, fiquei 8, ganhei a função comissionada 3 anos depois, quando chegou mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, eu senti a necessidade de estudar. Eu falei, eu tenho que estudar, vou estudar para outro concurso, e comecei a estudar para vários concursos. Aí eu não sei te listar quantos concursos eu fui reprovado. Tribunal de Contas, Tribunal Regional do Trabalho, analista da Receita Federal, fui sendo reprovado em vários concursos públicos. Vários concursos públicos eu fui sendo reprovado. E chegou em determinado momento que eu tive que tomar uma decisão muito, muito, muito difícil e que nem todo mundo consegue tomar, que é o quê? Eu vou entregar meu cargo em comissão, eu vou voltar a receber um salário menor que eu recebia do cargo efetivo, que era bem pequeno, e vou investir meu tempo em estudar. Cheguei, avisei minha mãe, avisei todo mundo, né? Eu vou estudar para concurso. Ótimo, estudar para concurso. O que aconteceu nessa época? A minha mãe sofria ela tinha um problema de coração muito grave. Inclusive, quando eu tinha 12 anos de idade, que eu falei que eu perdi meu pai, meses depois, foi assim, questão de 6 meses depois, mais ou menos, a minha mãe teve um ataque cardiorrespiratório comigo, sozinha lá em casa, de madrugada. Então, eu perdi meu pai e ia perder minha mãe. Graças a Deus, ela consegui chamar o vizinho pegou o carro, levou ela para o hospital, tá? E graças a Deus ela sobreviveu, e meu irmão começou a tomar conta de mim. Enfim, aí eu falei para minha mãe, fiz meu irmão e tal, vou estudar para concurso. Como sempre, a minha família, assim, eu sou abençoado por Deus por ter uma família maravilhosa, uma família que me incentivou em tudo, tá? Eu falo que eu sempre tive vários pais e várias mães que me deram alicerce para tudo nessa vida.
Eis que um dia, tomando essa decisão, eu avisei também lá no serviço, eu falei, gente, daqui a 6 meses eu vou entregar meu cargo e vou estudar para concurso e pode dar esse cargo para alguém. Tá? Porque aí eu passei a trabalhar 8 horas, voltei a trabalhar 6 horas no concurso público. Tá. Tava com minha mãe um dia lá em casa, minha mãe passa mal, com todo esse planejamento que eu já tinha estudado, passa mal, levo minha mãe para o hospital e saio de lá com um diagnóstico de que minha mãe já estava toda tomada pelo câncer, já estava com a metástase e ia falecer em questão de meses. E morávamos eu, minha mãe e um irmão meu que tinha separado e tinha voltado para casa nessa época. Então, qual decisão que eu tomaria? Agora, mais do que nunca, eu dependo desse salário, dependo desse dinheiro, dependo desse cargo. E eu lembro que foi um período muito difícil, né? Então, só para acelerar um pouco aqui, que... Não, pode ficar à vontade. Fica aquela questão de você ter que ficar dormindo em hospital, né? Aquele sofrimento. É uma doença muito dura, uma doença que te mexe psicologicamente bastante. E comecei a fazer... Mas mesmo assim eu continuei estudando para concurso. Não havia ainda largado o cargo ainda. Não tinha chegado o momento de largar o cargo ainda. Mas eu tinha estudado para o TRF1. Nós estamos falando aqui do ano de 2008, mais ou menos. 2007, mais ou menos. 2006, porque eu falei. Foi 2006. E ela ficava internada no hospital e eu ficava lá lendo os livros de direito administrativo, direito constitucional, de madrugada, no hospital com ela e em casa também estudando. Só que você sabe que, nessa época, em 2008, FCC era Fundação Copia e Cola. E eu estudando que nem bobo, doutrina. Eu não tinha essa experiência ainda. E, de lelei. Quem não é dessa época não tem noção, né, Daniel? Que a prova da FCC inteira era todas as questões mudando uma vírgula, colocando um não na questão, né? Colocando um sim, tirando uma coisa. Rapaz, eu fui para a prova e tomei uma pancada tão grande. Tomei uma pancada grande. Mais uma derrota de concurso. E nisso você fica assim, eu não vou conseguir passar, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Né? Peguei a prova de auditor da Receita Federal e falei assim, eu não tenho a mínima condição de fazer, né? E hoje, anos depois, a gente conseguiu passar no concurso de auditor fiscal do trabalho. Então, a gente se menospreza demais, a gente não acredita muito na gente, né? E eu nunca, como eu falei no primeiro vídeo, eu sou uma pessoa que não sou inteligente, eu não sou melhor em nada, eu estou na meiuca ali da bagunça, mas o meu esforço sempre foi marcante, eu sempre mordi que nem pitbull meus objetivos. Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa sua trajetória, em muitos cargos, em muitos órgãos pelos quais você passou, a maior parte das pessoas que você conheceu eram pessoas inteligentes ou pessoas esforçadas? Pessoas esforçadas. Pessoas inteligentes mesmo, assim, eu até ressalto alguns que eu falo assim, nossa, eu trabalhei com essa pessoa que era muito inteligente, mas a maioria bem esforçada, bem focada realmente no que quer. E acabei me espelhando nisso também. Quando eu contar mais para frente, eu vou voltar nisso que você me falou, que eu vou dar um exemplo justamente disso. Tá? Eu sempre digo que o local onde as pessoas mais se preparam para o serviço público é dentro do próprio serviço público. Justamente, eu ia te falar justamente isso. Dia desse eu fui no órgão, eu fui no órgão aqui em Natal, e aí fazer uma visita institucional, e várias pessoas, eu lhe vi no YouTube, estou estudando, não sei o que, CNU, 900 vagas e tal. E é bem comum essa realidade, e agora nesse cenário de CNU, você vê mais ainda, né? As pessoas que trabalham conosco no Ministério do Trabalho que não são auditores, muitos estão estudando para auditor ou para outros cargos do próprio CNU. Então, é sempre o serviço público gerando mais gente para reingressar no serviço. Isso, serve de alerta para o pessoal, né? Que o esforço, às vezes, supera alguma deficiência, né? De inteligência que a pessoa acha que tem que ter, e concurso público é muito esforço, né? Retomando aqui, eu tinha me formado em Ciências Contábeis e já emendei logo em seguida Direito. Tá? Só para voltar um pouquinho, quando minha mãe já estava adoecida, eu já estudava Direito já, tá? Já estava estudando Direito. Na PUC. Aí eu já tinha, isso até mais um detalhe, né? Porque a minha faculdade, eu dependia desse dinheiro também para pagar a faculdade. Tá? E minha mãe adoeceu, e eu queria largar esse cargo, né?
Então, eu estudava para TRF, voltando ao assunto, no TRF eu tomei uma pancada bem grande, aí é que eu falei assim, agora eu vou ter que arrumar um jeito de arrumar tempo para estudar e focar, porque eu preciso passar no concurso. E aí, Daniel, tem um detalhe bem assim, a parte engraçada vem depois, tá? Agora é só uma parte mais triste, que é o seguinte, eu falei para minha mãe que eu já havia passado no concurso. Ela já estava mais assim, sedada e sim, só ouvia, né? Mãe, passei no concurso, tá sabendo? Passei no concurso federal. Tinha acabado de tomar uma pancada no TRF. E minha mãe faleceu, durou assim 4, 5 meses, ela foi muito rápido, faleceu, e a vida ali era eu e meu irmão tendo que assumir agora as responsabilidades de tudo, né? E eu cheguei lá no serviço e as pessoas até me falaram, né, Anderson, agora você... Cortou aí, Daniel? Cortou um pouquinho. Você disse que chegou no serviço, as pessoas disseram, Cheguei no Anderson. serviço e as pessoas sentaram comigo e falaram, Anderson, você realmente quer entregar seu cargo? Eu falei, vou entregar. Eu vou entregar e vou estudar, porque a minha mãe sempre, a vida inteira, me fez estudar. Ela estando aí ou não, eu tenho certeza que ela vai estar feliz se eu estiver correndo atrás do que ela sempre lutou para mim, ela e meu pai. E, repetindo, eu tenho uma família de irmãos que eu agradeço a Deus todo dia, porque eles me incentivam em tudo. Tá? Então, eu tomei essa postura também, entreguei meu cargo, juntei todo o dinheiro para poder pagar cursinho. Antigamente, cursinho é presencial, né, Daniel? Não tinha essa facilidade toda aí, né? Mentoria, a gente tinha que ficar procurando, era presencial, era apostila, né, impressa. O gasto era maior, né? O gasto era maior, tinha condução para ir, né? Tinha que pegar ônibus para ir. Tem o tempo, tem a alimentação. Alimentação, tudo. E o que eu fiz também? Eu vendi meu carro. Rapaz, eu tinha um carro muito bonito. Era um Golzinho turbo. Eu tinha o quê nessa época? 25 anos. Um Golzinho turbo com um adesivo da Bad Boy lá atrás. Eu tive que vender o carro, cara, para poder estudar, porque tinha que cobrir as despesas da faculdade, a PUC não é barata, e pagar as minhas despesas em casa, né? Tudo isso. E o que aconteceu? Fui fazer outros concursos. Fiz Tribunal de Contas de Minas Gerais, saiu outro Tribunal de Contas de Minas Gerais, fui reprovado também. E saíram 2 concursos concomitantes na época, que foi Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, que é um cargo igual de analista da Receita, tá? Não é um auditor, é como se fosse um analista, é gestor fazendário na época, e o MPU. O MPU FCC. Aí eu falei assim, agora você não vai me pegar não, FCC. Agora você não vai me pegar não, agora eu tô preparado. E o que aconteceu? Eu passei primeiro eu passei no MPU e passei na Secretaria da Fazenda, passei em 2 ao mesmo tempo. Passei em 2 concursos ao mesmo tempo. Fui nomeado primeiro para a Secretaria de Estado da Fazenda, para gestor fazendário, e assumi lá. E fui nomeado para o MPU 3 meses depois. Fui nomeado para o MPU 3 meses depois. O salário era mais ou menos equivalente, tá? O MPU o cargo era 2º grau, técnico administrativo, e pagava um pouquinho a mais que o gestor fazendário ainda, que era superior. Como eu já tinha ciências contábeis, você lembra que eu falei que ciências contábeis me ajudou bastante? Passei nesse concurso por causa de ciências contábeis. Fui nomeado para gestor, 3 meses, fui nomeado para MPU e falei, agora, o que eu faço? Vou embora ou não vou? Porque eu tô até com a prova, eu guardo tudo, registro tudo, gosto de registrar, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Meu desempenho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é FCC. 15 anos isso, não? Tem 15 anos essa prova ou mais? 2008. 16 anos. Aqui é o resultado, olha lá. Em 30 específicas, eu acertei 29. Nas gerais... Fechou quase, né? Errei uma de direito e trabalho, você acredita? Olha pra você ver. Ossos do ofício. Errei direito e trabalho. E aqui, nas gerais, aqui, eu errei 2 questões, uma de português e uma de raciocínio lógico. Em 60 questões, fiz 57. E eram 8 vagas. E eu fiquei em 32. Fiquei fora das vagas. Mas
Justamente pelo efeito FCC, né? Você erra uma, você vai lá para baixo, nessa época, né? O efeito FCC era isso, você errava uma questão. Fiz Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi uma coisa mais impressionante, porque eram, por exemplo, 100 vagas, me foge a mente, e umas 800 pessoas fecharam a prova, FCC na época. E não entrou, né? Um monte de gente fechando prova. Enfim, peguei minha mochilinha e falei assim, vou embora. Muito obrigado por tudo, mas eu vou embora, que eu vou lá para o MPU, porque foi o meu foco de estudo, era o MPU, a Secretaria de Estado da Fazenda apareceu no meio do caminho, eu não estava focado nela e passei. Mas peraí, você não passou, você não ficou em 32? Fiquei em 32, porque nomeou excedente. Beleza. Esqueci de falar esse detalhe. Você fica naquela tensão, né? Vai nomear ou não vai? Vai chamar mais ou não vai? Mas a carência era muito grande, Aí tu foi pro MPU aonde? No interior de Minas Gerais, que era regionalizado, né? Você fazia por estado. E eu fui para o interior de Minas Gerais. Coloquei a mochilinha nas costas, era estudante de Direito, já estava no 8º período de Direito, 8º. E eu criei um problema para mim fazendo isso. Fui para o interior, cheguei lá, com um colega também de Belo Horizonte também, 2 de Belo Horizonte chegaram no interior, e lá eu fui assumir minha função. Só que eu tinha uma coisa na cabeça, uma ideia brilhante na mente, que, assim, diante da carência, gente, é difícil até falar coisas pela internet. Eu tô falando de antes, tá? Não tô falando de hoje, não. É até perigoso a gente falar essas coisas. O que acontece? Por eu ter estudado Direito, eu tinha alguma noçãozinha de que iam me colocar para fazer funções de analista lá, em desvio, tá? Eu sabia que ia acontecer isso, alguma coisa me falava que isso ia acontecer. Então, eu já cheguei lá, não como técnico administrativo, cheguei lá como trabalhando desenvolvendo, mexendo com inquérito policial, desenvolvendo processo, um serviço de analista. Um serviço de analista, aprendi. E lá eu encontrei pessoas também, nossa, muito boas, pessoas maravilhosas também, procuradores excelentes, que tratavam a gente muito, muito bem. E lá, Daniel, que eu vi que existe essa cultura realmente de estudar para concurso, que você me falou. Lá, você só fala de concurso, cara. Você conversa com um técnico, você conversa com uma pessoa, com outro, com um analista, é só concurso, vamos fazer concurso. E tem aquela rotatividade de procurador da República, e chega uma pessoa, às vezes, da sua idade lá, que é procurador, você fala assim, nossa, meu Deus, eu quero ser procurador também, eu preciso passar para concurso, né? E... fui trabalhando no MPU, e o que aconteceu? Talvez por causa para não ter tanto problema essa questão de eu estar lá desenvolvendo peças e tal, eu ganhei lá uma função gratificada também. O provedor me deu uma função gratificada. Mais uma vez eu me vi naquela situação que, caramba, é um dinheirinho bom, que é uma função gratificada maior, né, boa, e fiquei nessa função. Fiquei nessa função durante uns 3 anos, mais ou menos. E, de novo, saiu aquela necessidade que, cara, aqui não é meu lugar. Eu sou técnico administrativo, eu estou no interior. Um dia eu vou voltar para Belo Horizonte, um dia eu vou trabalhar na secretaria e eu não vou gostar de fazer serviço administrativo mais. Eu acho que eu já estou num período que eu preciso desenvolver as pessoas. Eu tinha um curso superior de Ciências Contábeis, ia me formar em Direito, então 2 cursos superiores. Eu não queria trabalhar com administrativo, eu queria alguma coisa mais intelectual. Ao mesmo tempo, eu tinha essa função gratificada que, de novo, eu teria que abrir mão. De novo, eu teria que abrir mão disso. E o que aconteceu nessa época? Eu não havia formado em Direito e eu precisava formar em Direito. Quando eu levei minha grade curricular para a Faculdade de Direito na cidade, eu ia ter que fazer aproximadamente mais uns 4 anos de faculdade. Eu já tinha feito, já estava no 8º período, ia ter que fazer mais 4 anos, e era inviável voltar em matéria lá atrás de novo, fazer picado, matéria picado. E daí eu conversei com a procuradora da República, que eu trabalhava com ela, e falei, eu preciso me formar, eu preciso de ir lá para Belo Horizonte. Era longe? 350 quilômetros. É longe, 350 quilômetros é longe, não dá. Eu preciso voltar, me ajuda que eu preciso voltar para poder me formar em Direito
e seguir meu caminho para poder estudar para outro concurso. E os procuradores que eu encontrei lá, todos eles, muito humanos, sabe, me ajudam bastante, os servidores lá também. E eu consegui isso. Eu lembro que ela mandou uma petição lá para a Procuradoria-Geral da República para me ceder provisoriamente lá para Belo Horizonte, para poder me formar, fazer as matérias 6 meses, para eu poder me formar. E eu vim para Belo Horizonte. Eu fui para Belo Horizonte, entreguei aquela função comissionada minha, trabalhei 6 meses na Procuradoria aqui de Belo Horizonte, que aí eu conheci o Lucas, né, auditor fiscal também, né, colega nosso, Lucas Prado, tá lá na CIT. Sim. Lucas Prado, conheci ele ali. E eu fui trabalhar na secretaria. E fiz as matérias que eu tinha que fazer, e o restante das matérias que ficaria faltando para eu me formar seria a matéria virtual e o TCC. Enfim, daria para eu voltar já para a cidade, já, porque as matérias presenciais eu já tinha feito aqui. E me perdi aqui, mas deixa eu ver. Você foi passar 6 meses, conseguiu fazer, ia voltar para fazer o virtual e o TCC. Isso. Na hora de voltar, o chefe da secretaria lá falou assim, você quer voltar mesmo? Porque se você não quiser, eu te deixo aqui. Eu consigo te fazer ficar aqui. Tá? O regional é daqui, eu conheço ele, a gente consegue te deixar aqui. Você desenvolveu um bom trabalho e tal, a gente precisa fechar uma equipe boa. Eu falei, cara, mas eu assumi o compromisso e não tem jeito. Eu vou voltar lá para regional. E despedi, deixei as portas abertas, que eu falei assim, eu vou voltar para cá ainda, vou ter a remoção para cá ainda. Vai sair o próximo concurso, eu vou ter remoção, eu vou vir para cá, eu vou ir trabalhar com você, tá? Combinado, ótimo. Voltei para a procuradoria, e aí eu comecei dentro dessa cultura organizacional de concurso, eu comecei a ver também, de novo, eu preciso estudar. Eu preciso me esforçar e me estudar, que agora eu quero passar em outro concurso e tal, e eu não sabia qual concurso que eu ia fazer. Eu tinha até esquecido que existia auditor fiscal do trabalho nessa época, né? E eu comecei a procurar qual concurso que eu vou fazer, e eu me lembro que eu falava assim, eu não quero estudar concurso que tenha matéria processual, eu não gosto de matéria processual, eu não gosto de matérias assim, e acabou que caiu no AFT. Eu falei, olha que legal, auditor fiscal do trabalho, eu vou fazer esse concurso e tal, e comecei a estudar. Comecei a estudar bastante. Esse meu colega de Belo Horizonte que foi para lá também era um cara também que se trancava para estudar, se trancava em casa para estudar. E ele foi muito... E a gente formava uma dupla de estudantes de concurso focados só nisso, a gente conversava outra coisa. E ele passou primeiro do que eu no concurso do ISS de Belo Horizonte, que pagava muito bem, paga muito bem o concurso do ISS de Belo Horizonte. E eu me vi assim, nossa, ele passou, agora eu vou ficar. Agora que eu tenho que estudar mesmo. Né? E acontece toda aquela questão, Daniel, porque eu comecei a estudar para a FT eu estudei FT 1 ano e 8 meses, estudei para a FT. 1 ano e 8 meses. Chegou aproximadamente ali 1 ano e 5 meses, mais ou menos, né? Que foi 3 meses antes do edital, mudou tudo, né? Mudou tudo. Era ESAF, se transformou em CESP. Que pesadelo. Como é que nós vamos fazer agora para estudar isso? E esse amigo meu saiu o edital de madrugada, eu peguei o edital de madrugada no Diário Oficial, fiquei acordado. Na hora que saiu, deu aquele desespero, aquele pânico. Falei, o que eu vou fazer da vida agora? Né? E comecei a estudar para a FT. E esse meu colega, eu falei, na hora que saiu esse edital, eu falei assim, eu vou desistir. Eu não tenho a mínima condição de fazer esse edital novo que saiu. Eu não vou conseguir. Desânimo total. Eu vou passar para estudar para TRT. Vou começar a estudar para outros concursos. E ele falou assim, não, espera. Você vinha estudando com perfil ESAF? Com perfil ESAF, totalmente ESAF. Focado só na FT. Eu não fiz concurso nenhum. Para estudar para FT, eu só fiz o FT. Tá? Mas você também, você participava de algum fórum, alguma coisa? Tinha contato com outras pessoas? Sim, sim. Porque todo mundo estava... Né? Pois é, Correio Web, Fórum Concurseiros. Porque todo mundo estava pensando que viria a ser a ESAF. E as pessoas, de forma geral, ninguém apostava
em CESP. Então, essa Ninguém. novidade pegou todo mundo de surpresa também, entendeu? Isso. Não existia essa possibilidade. A gente estudava, estava Uhum. quase um ano e meio estudando para Coesaf, focado no FT, mas eu tinha essa tranquilidade. Nessa época, eu ainda tinha essa tranquilidade de estar trabalhando num órgão bom, que era o MPU, um órgão excelente, tá? Que é o MPU. E saiu esse edital, né, de 3 meses antes da prova, CESP, e eu falei que cara, eu não vou conseguir estudar tudo de novo, eu perdi todas as matérias que eu estudei mais de um ano. Aí meu colega, cara, ele pegou o edital e pegou os livros da casa dele, de auditoria, de contabilidade, de tudo, ele trouxe no outro dia para mim, com tudo marcadinho, capítulo a capítulo do edital, você acredita? Com aquele post-it, né, aquele negocinho amarelo. Ele falou assim, Miron, tá aqui, ó, os livros estão aí, de auditoria, de contabilidade, de economia, todos eles marcadinhos, os capítulos para mim. Aí eu falei, então tá, então agora... Esse é o cara que passou para o ISS. Esse é o cara que passou para o ISS. Aí ele foi embora, né? E depois ele passou no ICMS de São Paulo. Ele está no estado de São Paulo agora. Tá, que é um concurso que dispensa comentário, né? Top, né? Muito bom. E daí eu dei continuidade aos meus estudos, mas foi essa impulsão que ele me deu aí, trouxe tudo para mim, incentivou, separou, porque bateu aquele desânimo. E, aproveitando até falar isso, bateu desânimo em muita gente agora nesse concurso também, gente. E tá aí. Hoje eu sou auditor fiscal do trabalho. Não desanime. Parte para cima. Capacidade, motivação. Faz o sangue correr na veia e corre atrás, tá? Essa mudança do CNU para o CNU e a chegada da SESGran Rio talvez tenha tido um efeito similar ao que teve na nossa época, né? Basicamente sim. Porque foram mudanças muito significativas, né? Bruscas, com certeza. Bruscas, você está indo num foco, de repente você muda totalmente. Eu tenho certeza que muita gente desanimou também, e a gente está aqui para falar que não desanima porque dá certo. Agora, essas 900 vagas também mudaram um pouco o perfil do concurso, né? Ou pelo menos tem a possibilidade de mudar o perfil do concurso, né? Sim, tem a possibilidade de mudar. Porque no nosso concurso foram 100 vagas, né, Daniel? 100 vagas e 100 excedentes, né? 100 vagas e 100 excedentes. 100 com S, né? 100 com S. E a lista de classificação saiu com o quê? Lá foi 77 aprovados? Menos do que as vagas? 70 e poucos. Vagas. Eu fui um dos que fiquei de fora, tá? Eu também. Você ficou de fora também, né? Eu também. Fiquei de fora. E... aí, aqui tem história toda de FT, né? Que eu estudei, imbuído demais nesse objetivo. Como é que você estudava no seu dia a dia? Daniel, o dia inteiro, Você estava no interior, né? Eu estava no interior. Eu vinha, às vezes, uma vez por mês para Belo Horizonte. Ficava focado. Você não era casado, não tinha namorada? Não. Ficava lá estudando. Tava focado nisso, igual eu falei. Aí trabalhava 6 horas no MPU? Trabalhava, e ia para casa. Era assim, eu pegava serviço, acho que era tipo 12:00 às 7 da noite. Então, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite novamente, voltava de novo. Eu tinha aquelas questões de domingo assistir um futebol, tá? De fazer alguma coisinha, assistir alguma coisa à noite na televisão antes de dormir e tal, mas o meu foco todo era estudar. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou igual louco atrás. E, assim, nesse período também estudando para a FT, eu perdi um irmão meu que era um exemplo de estudo para mim, tá? Um exemplo de estudo. Eu tenho até aqui, não sei se vai ter. Essa postagem tem lá no meu Instagram, tá? Que é a minha caminhada toda de estudo, dia a dia aqui, ó, dá pra ver? No papel, raiz, hein? Caraca. Planilha raiz, aí, ó. Dia a dia, todos os dias que eu estudava. Aí são quantos anos de estudo? 1 ano e 8 meses, né? Do FT, né? Do FT. Tem tudo aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Dá tudo pra ver lá as matérias aí? Tudo engraçado aqui, ó. Tem. Aqui, ó. Isso aqui é a época da ESAF, espanhol aqui, ó. Ave Maria. Espanhol, não é, lá? Uhum. Direito penal, administrativo, né? Aí depois mudou, né? Que eu dei continuidade. Aqui já é da CESP, né? CESP. Uhum. CESP, não é isso? CESP. Então mudou.
Mas tá tudo aí, tá tudo registrado aqui. Tô guardando aqui para puxar a orelha dos meus filhos quando eles crescerem, se não quiser estudar. Mostrar para eles que quer estudar, ficar igual louco. Então eu ia para Belo Horizonte de vez em quando. Eu brincava até com a minha irmã, que ela tinha o tempo de conversar comigo, o tempo do computador ligar. Ó, liguei o computador, ligava para ela no telefone, e aí, tudo bem? O computador tá ligando, já tá quase no ponto. Acabou seu tempo, agora tem que estudar. Eu morria de raiva. E tem alguns episódios muito engraçados, né? Porque eu estava em Belo Horizonte descansando lá e estudando, e ela falava assim, hoje tem um filme no cinema, vamos lá assistir um filme no cinema. Eu falei assim, não, meus concorrentes estão estudando para o concurso. Então eu comecei a ficar louco, né, velho? Ficar louco. Mas eu queria muito isso, muito passar, muito, muito. E eu falei, meus concorrentes estão estudando. Aí acabou que eu fui no cinema com ela nesse dia. Abriu uma exceção. Abriu uma exceção. Abriu uma exceção, é. Mas eu estudei demais, estudei muito. Estava muito focado e não fazia outro concurso a não ser a FT. Teve um dia que eu estudei, não tinha luz em casa, eu acendi a vela para estudar. Eu fiquei muito atrás disso, cara. Fiquei muito atrás disso, estudei demais, fiquei muito louco. E você acha que essa pressão que você se autocolocou, essa responsabilidade que você se autoimpôs, você acha que ela fez diferença? Eu até traduzo isso como foco no objetivo. Foco no objetivo sem se desviar, né? Porque coisa para te distrair tem o tempo todo, né, Daniel? Coisas para te distrair. Eu tô cansado. Tem uma festa, tem carnaval, né? No meio disso tudo tem isso e acaba... Eu não descuidei. Isso daí eu te falo que eu não descuidei. E isso é mais uma prova de quê? O tanto que eu estudei, se eu fosse um cara extremamente inteligente, teria passado facilmente, e eu entrei aos trancos e barrancos, não passei na lista inicial, tive que entrar com recurso com a discursiva, né? Eu também tive que fazer isso. Né? Pois fica faltando 0,7 décimos para poder entrar em economia do trabalho. Eu vou até postar a questão de economia do trabalho depois no Instagram para o pessoal ver lá. O nível Você lembra da questão? Terrível. A da prova discursiva? Discursiva, né? Era sobre a curva de Phillips. Nossa senhora, aquilo lá foi o Sei nem o que danado é isso. Até hoje não aprendi. Não aprendeu? Ninguém aprende, não? Fez 10 anos da pós, semana passada, até hoje não aprendi. Foi. Então, estava do lado de fora, o tempo todo do lado de fora, e, de repente, nos recursos lá, eu entrei para a lista de classificação. Eu lembro que foi o Matheus que me falou da minha aprovação, que eu estava dentro do ônibus. Que Matheus? Matheus Viana. Viana, certo. Você tinha contato com ele, então? Eu tinha contato com ele. Ele que me falou aqui, Miron, saiu a lista de aprovados aqui, onde é que você está? Eu estou dentro do ônibus indo para o trabalho, cara. Eu já estava em Belo Horizonte, eu tinha feito a remoção já para o MPF daqui, de Belo Horizonte. Então eu estou dentro do ônibus, conta aí, porque a gente sabia que era 100 vagas, né, Daniel? Sai a lista, o CESP tinha mania de soltar a lista de aprovados sem ordem, né? Sem ordem. Colocava a nota, né? E os nomes todos misturados. O nome e a nota. O nome e a nota, tudo misturado. E eu falei, Matheus, conta aí, quantos tem aí nessa lista? Ele, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí chegou lá 101. Acho que foi 98, 101. Eu acho que foi um pouco mais baixo que 90, não tenho certeza. Foi um pouco mais que 90, isso? 90 e poucos, né? 94. Aí você fez, tô dentro. Tô dentro. Graças a Deus, passei isso mesmo, 94. E você ficou em que lugar no final? Foi lá na Rabeira, foi mais ou menos em 90, vou tentar buscar o número aqui. Eu fiquei em 93, 92 ou 93, e passaram 98, eu acho, 97, entendi, eu acho. Foi mais ou menos isso. E na hora de escolher a cidade, né, para ir para escolher, você lembra que saiu a listinha? Eu só podia escolher Marabá. Eu tinha que escolher Marabá, não existia outro lugar que eu queria para Marabá. Por causa do voo. Por causa dos voos para Belo Horizonte, que eram os mais baratos, os mais curtos, e tinha vários voos. Você já era casado nessa época? Não, aí eu já namorava com a minha esposa. Tá? Tem que agradecer ela também, que ela me ajudou demais. A esposa cuida muito bem de mim. Me deu... Assim, eu tive a minha família, que meus irmãos se transformaram nos meus pais. Eu sou muito grato a Deus por isso. Eu já repeti isso várias vezes aqui. E sou grato também de achar a minha esposa também, que para mim, me dá o alicerce, me dá o meu equilíbrio, né, de ansiedade. Ela é a parte calma para mim. E me deu uma outra família, que é a família dela também, que eu gosto muito. Então,
Eu só podia ir para Marabá, né, Daniel? E eu sabia que eu ia cair no Pará, que o Pará seriam as últimas vagas. E você lembra as vagas do Pará? Era Altamira, Santarém, Altamira. Santarém, Altamira e Marabá. E o que eu fiz nessa época? Eu coloquei Marabá na primeira opção e Altamira na segunda opção. Por que eu Por coloquei quê? Altamira? Por quê? Porque você chutava que ninguém seria lotado em Altamira. Ninguém seria lotado justamente. Justamente, foi uma tentativa que eu fiz. Porque a diferença de Santarém para quem é de Minas Gerais e para Marabá é assim, enorme. Porque um voo de Marabá hoje, que gasta 3 horas e meia para chegar aqui, em Santarém sai fazendo escala e demora 8, 9 horas e a passagem 3 vezes mais cara. Então eu tinha que cair em Marabá e eu fiz essa tentativa que você falou. Na hora que saísse a nomeação e eu caísse em Altamira, eu ia falar, gente, me coloque em Marabá, por favor. Ia ser uma tentativa, né? Mas acabou que eu fui nomeado em Marabá mesmo. E ninguém foi nomeado em Altamira. Em Altamira, não. Você lembra que teve um candidato também que até colocou Altamira, mas porque ele não ia assumir no concurso, né? Que ele ia assumir com a gente falou dele. Trabalho. Foi, ele né? passou para o procurador do trabalho, foi? Passou, encontrei com ele numa operação de trabalho escravo em Minas Gerais, você acredita? Encontrei com ele. Rapaz, você matou uma vaga nossa lá. Muito obrigado. Fabrício, isso mesmo. Encontrei com ele numa operação. Fui numa operação de trabalho escravo com ele. E eu sabia que foi uma tentativa, se caísse Altamira, né? Mas, assim, é tudo foco, gente, estudar. Estudar, foco, manter o objetivo de vida aí. Eu acho que eu virei a chave muito cedo, Daniel. Isso daí foi uma coisa que me favoreceu. O que é virar a chave muito cedo? Virar a chave. Com 17 anos eu já sabia que eu queria fazer concurso público, que eu queria estudar. E eu tinha esse alicerce de exemplos dentro de casa, igual eu te falei, né? Eu tive muitos irmãos que não estudaram também. Irmãos que não quiseram estudar e tal. E eu, por ser o último filho, eu observava ali, isso deu certo, isso deu errado, tá? Hoje eu acho que eu sou o cara mais feliz do mundo, cara, porque, poxa, naquele tempo lá atrás, lá que eu morava com minha mãe, do falecimento do meu pai, quando eu tinha 12 anos de idade, eu morava numa casa que era uma beira de uma favela, a droga ficava muito próxima de mim. Quando eu perdi meu pai e minha mãe adoeceu do coração, eu passava boa parte do tempo em casa. Minha avó saía lá de longe para ficar comigo em casa, tomando conta de mim. Aí minha avó ia embora e chegava meu irmão à noite do trabalho para tomar conta de mim também. E eu ficava na rua, brincando e tal. E a droga era muito próxima, porque era na beira de uma favela que eu morava. Então meu caminho ali podia ser outro. Mas não foi porque eu tinha um alicerce de família muito bom e eu sabia já que aquilo dali era errado. Aos 17 anos também eu virei a chave, eu quero estudar, eu quero conseguir um cargo bom, eu quero um futuro bom para mim. E estudei também. Já sabia que eu queria fazer direito. A minha irmã fala que eu sou meio neurado, né, disso de você coloca objetivo, e você coloca, e você analisa tudo, e você quer, pensa em tudo, pensa lá na frente, pensa atrás. Ela brinca até com outras situações assim, né, que quando meu irmão faleceu, ela falou assim para mim, se eu te conheço, você já fez a conta aí, quem que vai ser o próximo, né? Tipo assim, a racionalidade é acima de tudo, já fez a conta, né? Qual vai ser o próximo que vai embora, né? E ela fala com isso, eu até ri, porque eu sempre utilizei a racionalidade para isso, para o meu futuro, para objetivos, eu sempre usei a racionalidade. Cara, se eu fizer isso, vai dar isso, se eu fizer isso, vai dar isso. Eu virei a chave muito cedo. E agradeço muito a Deus, cara, muito a Deus mesmo, porque cheguei onde eu queria, desde lá de trás. Cheguei onde eu queria, que é estar num cargo bom, né? E agradeço muito a Deus por ter me colocado dentro do ministério também, porque eu acho que o nosso concurso foi o último que não teve cotas, não foi, Daniel? Acho que se tivesse cotas, eu não teria... Teve cotas do PCD, né? PCD, não tiveram 5%, outras cotas. 5%, Então Deus me colocou ali para dentro do FT e falou assim, ó, entra aí, eu vou te colocar, acho que você mereceu, mas você sempre tem que lembrar que você não é nada. Você sempre mantenha a sua essência, você não é nada. Da mesma forma que eu te dou, eu tiro. É assim. Com certeza. Miron, eu tenho recebido nos últimos dias e semanas, né? Comentários, pedidos, mensagens de pessoas bem jovens. Você falou agora, quando você tinha 17 anos, você virou a chave, né? Comentários de pessoas bem jovens que querem já desde agora trilhar um caminho de
ter sucesso, né? No serviço público, fazer concurso. E assim, ao tempo em que a rede social ela nos prejudica, porque nos tira bastante o foco e a concentração, de outra maneira, ela permite também que as pessoas tenham acesso a outras, né? Então, por exemplo, esse conteúdo que a gente faz aqui, eu acho que se a gente tivesse tido na nossa época, possivelmente a gente teria evitado aí uma série de erros que Sim, todos cometemos, né? sim, sim. Então, assim, hoje Isso. eu acho que quem quer chegar com qualidade já consegue, talvez, com algumas pesquisas aqui no YouTube ou então no Instagram, Isso. verificar concretamente quem é que está dizendo o que a respeito de qualquer coisa. Eu falo não só de concurso público, pode ser concurso porque quem me procurou falou sobre concurso público, mas se for investimento, se for desenvolvimento pessoal, se for, sei lá, construção civil, qualquer coisa, Sim, sim. você encontra conteúdo hoje para se aprimorar. É importante isso. E você falando, você, da sua mentalidade, você teve essa mentalidade há quase 30 anos atrás, né? Com É, 17, né? há 30 anos atrás. Miron, e se você tivesse aí nos últimos 30 dias para essa prova, o que, é que você faria? Nó, me trancava, me desligava do mundo e estudar feito um louco, porque é uma coisa que muda a sua vida para sempre. Né? Eu me E trancaria, aspectos estudaria, práticos? foco. Ah, em, Aspectos que, práticos. em que sentido? Em que sentido, por exemplo? A gente falou aqui recentemente, lei seca, revisão, questão, videoaula, Ah, tá, tá, resumo, o que é que você tá, usaria, o que é que você tá. gostou, o que é que deu tá. certo, o que é que não deu certo. A essa altura do campeonato, eu já estaria já com o meu Faltando um resumo. mês. Pois é, eu nessa época eu já tinha já mais ou menos o meu resumo de algumas matérias, tá? É resumo, é tudo agora, é o tiro final. Resume questões, resume questões. Deu uma dúvida, alguma coisa no resumo, vai lá no livro, no material e tira a dúvida lá. Mas eu tinha o meu resumo já, feito à mão, né? É isso que você está falando, né? E o pessoal hoje tem muita ferramenta que tem que usar a favor, né, Daniel? Uhum, Hoje tem planilhas, tem um monte de coisa que você tem que usar a seu favor. Na época a gente fazia tudo à mão. Eu acho que uhum, esse momento aí, que é o tiro mais curto aí, você já tem que já estar caminhando para ter esse tipo de resumo. Porque quando chegar uma semana antes, meu amigo, não adianta ler muita coisa extensa, não. Você já tem que estar já só passando o olho ali. Eu tenho muito, sabe o quê? Que eu tinha muito? Era memória fotográfica. Os meus uhum, materiais todos eram assim, aquelas canetas vermelhas riscada para um lado, verde para outro, desenho aqui, desenho ali. Uma palavra resumia talvez uma frase inteira. Eu já sabia que aquela palavra representava ali uma doutrina inteira de uma súmula. Eu já uhum. sabia aquilo. Então, para esse final de concurso, eu acho que é isso daí que tem que ser. Não é pegar material extenso, não. Na sua época era aquela caneta Bic de quatro Isso. cores, né? Que Isso tinha mesmo, a um, bica de dois, quatro três. dores. Justamente, cara. Era isso mesmo. Se apertava de um lado era preto, apertava de um lado era Justamente. verde. É. Aí, deixa eu mostrar aqui o que eu deixava lá para Vermelho me e azul. motivar. Aí, ó, eu colocava isso lá para me motivar, em cima da minha mesa para estudar. Deixa eu ver aqui. Auditor fiscal do trabalho, eu serei. Poxa, aí, ó. Colocava lá para me motivar. Colocava na frente do computador, lá, levava o computador e estudava. É... Então é isso, gente. É foco, cara. É uma coisa, a pessoa colocar na cabeça dela, que tá ali na frente dela e depende só dela, e se fechar e se trancar, é para conquistar o objetivo da sua vida. Agora, assim, não deu, poxa, respira, chora, recomeça. Se for a sua, se for o seu caminho mesmo, porque tem gente que às vezes não nasceu para concurso e vai ser feliz em outras coisas. Tem engenheiros de sucesso, tem advogados de sucesso, né? Tem engenheiros, tem médicos, tem todas as profissões. Agora, se é o concurso mesmo, cara, não deu, chora, senta e começa de novo e começa a estudar. Olha essa caminhada minha, quantos concursos que eu estudei, quantos concursos que eu poderia ter me acomodado e falado assim, não, eu vou ficar aqui e tal. E hoje eu sou auditor fiscal do trabalho e até falei com o pessoal no grupo lá, gente, vocês vão ter caso para contar todos os dias. Eu tenho até um caso para contar aqui, não sei se dá tempo de contar. Dois Conte casos. aí. Mas conta os seus dois casos, mas deixa eu falar do que eu raciocinei agora acerca da sua trajetória. Você tinha tudo, cara, para dizer que não ia dar certo. Você Sim. tinha tudo para dizer que seu caminho seria diferente. Perdeu o pai, perdeu a mãe, quase entrou na polícia, teve Isso. que desistir para aquilo e tal. Então, assim, se você olha para
Se você A olha em questão retrospectiva, financeira não era favorável. Lembra que eu tive que vender meu carro, comecei a andar de ônibus. seu golzinho, a Meu pessoa, cara. golzinho, cara, meu golzinho era um sucesso total. Vendi meu golzinho para poder pagar o cursinho. Aí imagina, por exemplo, você poderia muito bem ter pensado, antes desse esforço do AFT, né? Que mudou sua vida e nos aproximou, nos fez nos conhecermos. Você poderia ter dito, e muitas pessoas pensam também dessa forma, o que não está errado, mas pensam dessa forma. Para quem saiu de um local de onde eu saí, ter chegado onde eu cheguei já está muito bom. Isso. Faria sentido. E você viveria uma boa isso. vida, entendeu? Não, Uma vida eu confortável. viveria bem, isso. Mas aí você quis ir além, não só pelo financeiro, também pelo financeiro, eu acredito, mas pela realização pessoal de ir além e se superar, servir de exemplo também. Talvez dentre os seus 11 irmãos, quem tenha chegado mais longe tenha sido você. Em concurso público, sim. Em concurso público, sim. Pois é. É justamente isso, né? A questão financeira, ela vem por consequência. Logicamente, você quer ganhar mais e você quer ter um salário bom. Mas o que me incomodava, igual eu te falei, era a questão, eu sou administrativo, eu não quero ficar, esse cargo que eu estou aqui não é um cargo meu, né? É incômodo nesse sentido também, é não se acomodar. Na realidade, você está falando da função comissionada. Da função comissionada. Agora, se você perdesse, cairia um percentual relevante da renda, né? Financeiramente sim, mas o que eu estou querendo dizer assim, né? Por exemplo, no MPU eu era um técnico. Um técnico administrativo não faz serviço de análise de processo, ele faz serviço administrativo. Então, me senti incomodado que mais cedo ou mais tarde eu ia voltar para lá. Eu ia voltar. Em Belo Horizonte, tanto que quando eu voltei para Belo Horizonte, eu voltei para a secretaria. Tá? Gostava, o pessoal lá 100%. Gente boa demais. E o serviço até que não foi tão ruim. Até gostava de fazer, mas... o Ricardo Rezende fala que lembra de mim no cursinho. Até essa questão de a gente não ter facilidade, igual a gente tem hoje de encontrar material, né? Eu saí lá do interior para ir para Belo Horizonte para assistir a aula do Ricardo Rezende e do Flávio Nunes. Você lembra desse curso que teve em Belo Horizonte? Teve o curso dos dois. Lembro, teve em algumas cidades. Em algumas cidades, né? Teve em algumas cidades. Mas para quem está no Rio Grande do Norte, cara, complicado, né? O custo de você passar um fim de semana em São Paulo, passar um fim de semana em BH. Tudo bem, até que eu poderia. Eu acho que com esforço eu poderia ter pago. Eu tinha renda, mas assim, tem o deslocamento, tem tudo isso, e nunca nem passou pela minha cabeça. Eu acho que Flávio fez também em Salvador, que, lógico, é no Nordeste, mas também não é perto daqui, 1.000 quilômetros daqui. Enfim, conta essa experiência com o Ricardo. Pois é, foi aí que eu conheci, assim, dá aquela certa proximidade, né? As pessoas acham estranho, né? Tem gente que acha estranho, falando assim, nossa, eu tô conversando com você que é auditor fiscal do trabalho. Poxa, sou igual todo mundo. Mas na época que eu fui conversar também com o Flávio Nunes e com o Ricardo Rezende, né, cara, eram mestres, né? Falei assim, nossa, cara, que legal, tô tendo aula com os caras que eu tô estudando o livro deles aqui agora. E o Ricardo Rezende falava assim, né? Miron era um inquieto na sala. Miron era um cara inquieto, não parava quieto, ficava perguntando e discutindo e não sei o quê. Ele fala disso até hoje e eu sou meio inquieto mesmo, né? Pela história, assim. O tempo todo eu tô procurando alguma coisa. Até essa questão do material nosso aí, né, Daniel? Eu entrei nessa aí, a gente tá nem dormindo direito. O Charles tá emenda noites e noites. O Charles é igual um robô. Ele vai inventando noites e noites. Assim, é a questão de estar inquieto. Depois disso, o que será que eu vou fazer? Eu vou ter que caçar alguma coisa para fazer também. Porque veja só como as coisas são interessantes, né? Você, há 10 anos, um pouco mais, estava na batalha para passar. Sim. E aí, depois de 10 anos, lançou seu nome como professor, como produtor de material, fez um bom material, e hoje as pessoas não só adquirem o seu material, junto com o Charles, mas veem você como referência, param para escutar essa história e o outro vídeo que você fez. Então, assim, o tempo e o que você conquistou, junto com a internet, permitiram com que você hoje também seja uma referência para muitas pessoas. Sim. E quando você chegar lá na frente, num curso de formação de FT, ou num curso da ENIT, ou em uma operação, qualquer coisa,
vai ter gente dizendo que estudou com seu material, e eventualmente no aeroporto, ou a pessoa vai falar com você, vai chegar alguém até para pedir uma foto com você. Então, Isso, assim, você vê que é isso. é uma situação que, de primeira, você não imagina que isso pode ser concebido na sua realidade. Sim, mas já me ocorreu, já. E com o alcance que a rede social nos proporciona, isso tende a acontecer. Então, assim, a gente, pela forma como a gente estudou, a gente mudou a nossa própria vida, e pela forma como a gente comunica o que a gente fez, e para os que se interessam e podem adquirir, por meio do nosso material, as pessoas também mudam a vida delas. É evidente que eu não quero me comparar com o Ricardo ou com o Flávio. Eles, na minha opinião, estão num patamar superior a mim. Sim. Mas, da mesma maneira como eu fui discípulo deles e peguei por meio do conteúdo que eles produziram o caminho para ser AFT, muitas pessoas pegam e pegaram, por nosso exemplo, o caminho para se tornar AFT e diversos outros concursos. Porque tem pessoas, a gente fez um material de revisão de norma de NR, só as NRs secas grifadas, né? Teve uma menina que passou no TRT daqui do Rio Grande do Norte, utilizando o revisão otimizada para segurança, saúde e trabalho. E aí, pode ter certeza, vai ter gente usando o curso de vocês para fazer um engenheiro, sei lá, de segurança de um município. Então, assim, a penetração que a sua história tem e que um material de boa qualidade tem, faz com que a sua história ela permaneça aí para ajudar os outros. Verdade, verdade. Contando com a sua ajuda aí agora, que o seu canal tem uma amplitude muito grande, né? Mas é justamente isso que você falou, que o nosso foco no início, eu e Charles, era assim, não era questão de vender material e preço de material, o nosso objetivo era justamente esse. Cara, vamos fazer uma galera passar em concurso, que vai ser bacana demais, vai ser muito legal, e a gente busca isso até hoje, até as pessoas sentem isso, por quê? Nosso material tem uma qualidade que a gente trabalha dia a dia, a gente dá um suporte gigante para os alunos, o nosso material é o material mais em conta que tem, e a gente não se preocupa em vender. A nossa questão, e a gente estava até conversando lá, falando, galera, superou 900 alunos, agora nós vamos ter que torcer só para alguns. Né? Agora vamos ver quem vai passar. Tá? Que a nossa intenção é justamente essa que você falou, Daniel, é poder abraçar a galera e falar, caramba, cara, a gente fez uma galera passar no concurso, isso é gratificante demais. Não é o financeiro, é a gratificação que você tem de ver a galera feliz, né? Fazer outras pessoas felizes, né? É bacana demais, cara. É muito E assim, a amplitude que tem um canal, ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Se o material fosse ruim, a amplitude ela seria negativa. Você se queimaria no primeiro momento. Isso. Como o material é bom, o canal ajuda, porque aí você chega no conhecimento de várias pessoas que adquirem o material e falam, ó, que material bacana, que material com preço bom, que material assertivo, me tornou mais atento para isso, abriu meus olhos para aquilo. Cara, se o material fosse um lixo, pode ter certeza. Era o insucesso dele no outro mês. Como, infelizmente, já vimos na internet. O cara investe bastante em comunicação, todo mundo é atingido pela comunicação, mas no fim das contas, essa comunicação serve para provar que no fim das contas as pessoas precisam ver que aquilo não presta, entendeu? Isso. E até mas conta as duas histórias, vai. Tá, antes, deixa eu só aproveitar aqui e falar que a gente está lançando reta final nosso lá, tá? Quem quiser entrar no Instagram lá, procurar eu e o Charles no Instagram, a gente está com reta final, que é para dar oportunidade para esse pessoal que não chegou a comprar nosso curso regular, tá? Beleza. O regular tá bem grande. Tá? Fala um pouquinho sobre o reta final, então. O reta final é justamente para esse pessoal, é o tiro curto, né, que a gente falou. Vai ter os esquemas, vão ter questões inéditas lá que não estão no material, mas os nossos alunos já têm esse direito já ao reta final. Nossos alunos têm vários benefícios, mas para essa pessoa que não tem nosso material e que agora está assim, nossa, precisava de alguma coisa nova, incrementar meu estudo, eu preciso de uma reta final para estudar o curto ali. Nós estamos lançando reta final. Isso é culpa do Charles, tá, Daniel? Porque o Charles... Cara, o Charles, a pilha dele não acaba. Eu estou esgotado. O Charles, rapaz, você tá louco. Ele é, assim, excelente auditor do trabalho. Excelente. Desenvolve um trabalho belíssimo. E ele é o carro-chefe desse curso, porque
A maioria do conteúdo que está ali é ele que desenvolve, porque ele é fisioterapeuta, se formou em fisioterapia. Então ele tem um conhecimento maior e ele é um cara excepcional, cara. O cara sabe demais. Sabe aquele cara que é pesquisador? Ele sabe demais, mas quando não sabe uma coisa, pesquisa até achar a resposta para aquela dúvida que está ali do aluno, por exemplo. É excepcional. Então tá. Imagina se ele fosse um comunicador, porque ele se diz tímido, né? Ele se diz retraído, se diz encabulado, e aí não quer se expor. Para a gente conseguir conversar com ele aqui foi aquela luta. Eu tive a sorte de ter ele de companheiro de fiscalização, tá? De dupla de fiscalização. Sim, lá em Marabá. Em Marabá. Tanto pelo lado de aprendizado, que eu aprendo muito com ele também, quanto pelo lado dele ser uma das pessoas mais engraçadas que eu já vi na minha vida, assim. Cara, o tempo todo a gente fica brigando, aquelas brigas de amigo, né? Criticando, é muito engraçado. Enfim, vou contar um casinho aqui, até para... Você disse que eram dois. Dois, é rapidinho, dois. Você disse que eram dois, as pessoas vão querer dois, vai. Não deixa de ser motivacional o caso, por quê? Porque tem a ver com isso que eu falei. Cara, você vai virar auditor fiscal do trabalho, você vai ter casos para você contar para o seu neto todos os dias. Além de casos, assim, esporádicos de gente te agradecendo e falando, nossa, você foi na empresa e me ajudou nisso. Nossa, a empresa não me pagava em dia, agora ela me paga. O FGTS não estava sendo recolhido, agora está na minha conta FGTS. A segurança estava ruim lá, a gente tinha um banheiro todo danificado e hoje a gente tem um banheirinho melhor. Tá? Beleza, enfim. E tem uns casos também que são casos hilários, né? Antes de formar a dupla com o Charles, eu formava a dupla com um outro grande auditor, que é o Igor, né? O Igor estava em Marabá. E eu era a dupla do Igor. E teve determinada semana que cada dupla de auditor ia para Belém para poder trabalhar na CEMU, uma força-tarefa para desaguar os processos que estavam lá. Explica o que é CEMU. CEMU é o setor de multas e recursos do Ministério do Trabalho. Tá? Cada superintendência tem a sua CEMU que julga os autos de infração. É para lá onde vão os autos de infração, que é assim que a gente lava. Isso. Beleza. Então tinha pilhas de autos de infração que precisavam dar encaminhamento e chamou o pessoal de Marabá cada semana uma dupla. Só que tiveram a brilhante ideia de colocar eu e o Igor na semana do Círio em Belém. O Círio em Belém você não encontra nem lugar na rua para você andar. E eram, assim, 15 dias. No meio desses 15 dias era o Círio. E o que isso acarretou? Não existia um lugar para você dormir em Belém, não existia um hotel vago, não existia nada, não existia uma marquise na rua para você poder dormir. E a gente estava em Belém e a gente precisava reservar os hotéis. A gente não conseguiu reservar os 15 dias direto. O que a gente começou a fazer? A gente reservava num hostel um dia, porque ia chegar o hóspede lá. Aí a gente passava para um outro hotel. Rapaz, a gente ficou migrando de hotel a hotel, hostel. E tipo assim... Todo dia mudava. Todo dia mudava para um hotel. Tinha hotel que tinha só uma cama e eu sou pequeno. Eu sou baixo. O Igor é um gigante, é totalmente o oposto. Então tinha uma cama para dormir, aí eu deixava o Igor dormir. Aí chegava em outro hotel e falava, não, você dormiu no chão da outra vez. Dorme aqui. E o que aconteceu? No final de semana do Círio, Daniel, não tinha lugar para a gente ficar, não existia mais. Tudo esgotado. E aí? O Igor teve uma ideia. Falou assim, cara, sabe o que eu vou fazer? Por que não dormiu lá no... Por que não dormiu na superintendência? Pois é, devia ter feito isso, né? Devia ter mais feito fácil, isso, né? cara. Não é fácil. O Igor teve uma ideia que foi o seguinte. Vamos ligar lá para a Ilha do Marajó e vamos para a Ilha do Marajó. Que você pega um barco, né? Eu nunca fui, não. É longe? Nunca foi? De Belém é não, longe? é perto. Não, de Belém é perto. De Belém é bem perto. Eu não lembro de cabeça quanto tempo, mas acho que dá tipo assim, 1 hora de navegação, 1h30, 1 hora, sei lá. E a gente ligou para lá pro hotel e o rapaz do hotel falou assim, rapaz, não tem ninguém aqui na ilha não, tá todo mundo indo pro Círio. Não tem nem a base, porque você chega de navio lá na ilha de Marajó, e como ela é uma ilha, ela tem vários rios também que cortam. Então, para você chegar em determinado hotel, por exemplo, você tem que pegar também aquelas voadeiras, balsa. Então, não bastava você chegar na ilha, você precisava também contactar essa pessoa para poder te atravessar no rio, para você entrar para dentro da ilha. E o Igor fez toda essa logística lá, que não sei o quê.
E agora a balsa, tá? E a gente conseguiu ir para a Ilha do Marajó. Rapaz, foi muito legal. A gente ganhou de presente uma viagem muito legal. Por quê? Na ilha estava praticamente só a gente, no hotel estava só praticamente a gente. A gente foi recebido pelo dono do hotel com uma pata de caranguejo no prato, recebendo a gente lá, assim, poxa, isso aqui é cortesia para vocês. E levou a gente para o restaurante, e a gente ficava na piscina lá, e o cara servia a gente filé mignon de búfalo para a gente, na beira da piscina, queijo de búfala, de leite de búfala. Cara, a gente viveu assim que nem rei lá, que tava só a gente. Fizemos passeios de búfalo lá na ilha, foi assim muito legal. Assim, uma história que eu não viveria se não fosse auditor fiscal do trabalho. Eu também tenho histórias assim, que eu nunca teria tido a oportunidade de vivenciar se não fosse pela fiscalização. Foi. A gente viajou, foi para onde? Foi para Rio Branco ou foi para Roraima, não foi? Que a gente se encontrou lá? Não, Roraima eu nunca fui na vida. Nunca foi pode ter sido, onde que a gente estava? Pode ter sido Rio Branco. Rio Branco a gente trabalhou 15 dias, né? Foi a única vez que eu fui a Rio Branco, passei 15 dias, que de lá a gente foi para Boca do Acre, não é isso? Boca do Acre, é. A gente foi Boca do Acre. No Amazonas, né? Isso, no Amazonas. E sendo a Madureira no Acre. Foi, Então, são assim, é um incentivo para quem quer estudar, cara. Você vai ter essas histórias. A gente foi lá para a Ilha do Marajó e ficamos lá o final de semana. Bacana demais. E serve de incentivo, né? Exemplo, e depois o Igor foi embora, né? O Igor foi embora. Aí eu tive a falta de sorte de ser dupla do Charles. Passar raiva com o Charles. O Charles, eu falo com ele que ele vai viver em uns 150 anos. Você conhece ele bem, assim, pra você entender? Não tenho tanto contato, não, porque nunca trabalhamos juntos. Como é que é a rotina? 150 anos, 200 anos ele vai viver. É o cara mais tranquilo que eu já vi na minha vida. É o cara que não esquenta a cabeça com nada, cara. Não, cara. E a gente estava voltando uma vez de uma operação que a gente fez no interior do Pará. E lá no Pará, até lembrei de outra coisa aqui. Lá no Pará tem uma ponte, que foi essa ponte que o pessoal foi preso aí agora. Eu já passei por lá também. Não é uma ponte invertida, né? Uma ponte invertida que tem ali. É mão inglesa, não é? A mão inglesa, ela é invertida, né? Ela é invertida. E a gente teve nessa ponte um dia antes do pessoal ter sido preso. Eu até falei assim, nossa, se a gente fosse no dia, já pensou? Os caras sequestram a gente, tem tiroteio, a gente ia virar uma manchete de jornal. Você esteve na ponte essa semana? Um dia antes deles serem presos. A gente estava lá porque está construindo uma outra ponte do lado para dar vazão. Justamente tem a ver com o caso que eu vou contar, que é o seguinte, a gente estava chegando de viagem de uma operação e a gente tinha um voo para vir para Belo Horizonte, a gente estava com um voo marcado. Eis que chega na ponte, a ponte toda travada, você não consegue atravessar a ponte, vamos perder o voo. O que nós vamos fazer? Engarrafamento gigantesco. E a ponte estreita, você não consegue atravessar para o outro lado de jeito nenhum. E a ponte, Daniel, eu acho que são 4,5 km, 5, eu não sei de cabeça, acho que são uns 4 km ou 5. E a gente na beira da ponte, no início da ponte, no engarrafamento. E eu falando com o Charles dormindo no carro. Acorda isso, nós vamos perder o voo, o que nós vamos fazer, que não sei o que nós vamos fazer. E o Charles tranquilo lá, não sei o quê. Cara, e eu sou totalmente o oposto. O que eu fiz? Eu já abri a porta do carro e saí correndo na ponte. Saí correndo, com a mochila nas costas. Deixei todo mundo para trás. Falei, quer ficar aí, você fica então, vou embora. Saí correndo na ponte. Só que era 4 km, meu amigo, 5 km. Eu não consegui correr nem meio, nem 500 metros no fôlego que eu tava. Eu ia morrer, eu ia ter um infarto. Só que quando eu olhei para trás, o Charles estava vindo também, ele saiu correndo. E nós dois correndo na ponte, cara. Aí o que o pessoal fez? E o carro? Era carro do Ministério? O carro do motorista. O motorista estava com a gente. O que aconteceu? Na via, no meio dos carros, passava a moto. Aí parou tipo mototáxi. Mototáxi, moto também comum. Parou um rapaz lá e mandou o Charles subir na moto e mandou subir na moto também. E a gente sentou na moto e fomos embora. Passamos no corredor. A gente passou no corredor, deixou a gente lá na frente. Eu falei assim, dali pra frente já tem polícia. Aí descemos, aí passamos do engarrafamento, pegamos o táxi, fomos para casa e conseguimos pegar o voo. Mas a gente não ia pegar esse voo. Era pra gente estar lá até hoje. Tanto pelo Charles, a calma do Charles, quanto o engarrafamento. Porque logo naquele dia teve engarrafamento naquela ponte. Então... são casos assim, cara, tem muita coisa, né, que acontece no dia a dia do auditor, né? Muita coisa. Mas é isso, a palavra que eu queria dar era essa para o pessoal, uma palavra de incentivo, né, para o pessoal estudar, para não desistir. Não existe ninguém gênio, né? Os gênios ficam lá na ponta
lá da lista de classificação, mas o grande grosso de concurseiros que estudam é todo mundo igual, cara, todo mundo igual. Aí o esforço é que vai fazer a diferença, né, Daniel? Com certeza, com certeza. É isso. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Trouxe aí a sua história. Se você se interessou por algum dos materiais que a gente vende, seja eu, Miron, Charles, eles vão estar com os links aqui embaixo. E voltemos aqui, Miron, após o AFT 2024, para a gente analisar quem passou, o que é que deu certo, o que é que não deu certo, porque essa história também merece ser contada para as próximas gerações que virão a estudar para esse concurso, que certamente não vai deixar de ter prova, e para auxiliar também outras pessoas que estudam para outras provas, porque com certeza alguma parte da sua história se conecta com uma história de outra pessoa, que das tantas milhares que irão ver esse vídeo, provavelmente alguém vai encontrar uma pontinha aí que faz sentido e então a vida dela será impactada pelo que você contou. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Obrigado, galera. Um abraço.